Graça e paz. A satisfação é minha estar aqui com vocês. Nós também estamos tendo um retiro de carnaval lá em Londrina também. Um grupo de irmãos lá da periferia. Na verdade, nós unimos os irmãos de Arapongas, de Holanda, de Londrina, para o retiro de carnaval. E quando o irmão comunicou comigo o convite, na hora eu senti assim, uma alegria no espírito, sabe? Mas eu já estava compromissado com os irmãos lá. E aí eu conversei com os irmãos falaram, não, pode ir. Aí serviu os irmãos lá, a gente se vive por aqui. Graças ao Senhor pela igreja, pelo corpo de Cristo, todos os santos. E desde que eu saí lá de Londrina, eu vim com muito temor no meu coração com os irmãos. Porque tem algumas coisas que nós temos expurgado na nossa vida, sabe? E uma delas é não falar por nós mesmos, não encantar as pessoas com conhecimento, não querer agradar a plateia, fazer aquilo que as pessoas estão desejosas, sabe? O Senhor tem me incomodado porque nós estamos vivendo um tempo muito urgente, sabe? Nós estamos vivendo as últimas horas da vida da igreja, que se chama aqui. E nós não temos mais tempo para brincar de igreja, para brincar de crente, sabe? Penso que isso já foi tempo muito urgente nós estamos vivendo. Então, por causa disso, parece que meu coração tem tido um peso um pouco maior pelos irmãos, em todos os lugares. E é muito difícil de começar, porque a gente tem tanta coisa que a gente queria compartilhar com os irmãos, tanta coisa, que eu penso que esse vai ser um tempo bem curto, mas vai ser bem proveitoso. Então, eu venho orando e o Senhor me deu uma direção para esses dias com os irmãos. Ele nos trouxe um caminho para a gente não se perder naquela quantidade de coisas que a gente está desejoso de compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de seguir esse caminho. E também eu gostaria de deixar aberto para todos os irmãos, para a gente ter um tempo à tarde, principalmente os jovens, mas para todos os irmãos, para a gente nesse horário livre, porque aqueles que quiserem sentar, estudar a palavra, aqueles que tiverem dúvidas, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais em algum assunto ou outro, eu quero dizer para os irmãos que, da minha parte, eu vou estar aqui para servir os irmãos. Tudo aquilo que o Senhor nos conceder graça. Amém? Então, nós vamos começar. Irmãos, eu esqueci meu óculos em algum lugar. Eu acho que está lá no. Acho que está lá no. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto ele vai acompanhar-nos em todo esse tempo. O irmão estava perguntando para mim o tema, né? E eu quero falar com os irmãos a respeito de alguns aspectos da identificação de Cristo conosco, e depois falar um pouco sobre a nossa identificação com Cristo, porque nós temos como ênfase, nós que somos os mensageiros da cruz, nós temos como ênfase o assunto da nossa identificação com Cristo, na nossa morte e na nossa ressurreição com Ele. Esse é o assunto base da nossa
eu creio que aqui, toda a nossa experiência cristã. E alguns teólogos, eles colocaram o nome dessa mensagem, né, de a identificação com Cristo. Colocaram esse tema. Quando vai falar da nossa morte com Cristo, eles falam assim, a doutrina da identificação com Cristo. E então, toda vez que se fala essa palavra identificação, o teólogo que conhece, ele já faz essa leitura dessa doutrina. E quando Cristo morreu, nós também morremos com Ele. E realmente, lá na cruz, o Senhor se identificou com a nossa condenação e entrou dentro da nossa morte e venceu ela. Louvado seja Deus. E é muito maravilhoso nós lermos isso. Mas eu gostaria de ampliar um pouco o horizonte dos irmãos com respeito a esse assunto da identificação. E nós vamos começar do lugar certo. Nós vamos começar do assunto de como o nosso Senhor, Ele se identificou conosco em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então nós vamos dividir essas reuniões e nessas divisões nós vamos estar tratando desses aspectos da obra do nosso Senhor, de um modo um pouco mais amplo. E depois nós vamos fechar essa obra focado no Evangelho, né? Focado naquilo que nós entendemos ser o Evangelho de Deus para nós. Agora, a ênfase, irmãos, ela não será uma ênfase teológica. Eu não quero abordar esses assuntos como estudo bíblico. Eu quero, aos pés do Senhor, ministrar aos irmãos, sabe, uma porção espiritual mesmo. E eu desejo que os irmãos não tenham tanto interesse em receber novidade de estudo bíblico, mas que haja no coração de cada um aqui um desejo realmente de receber vida, de ser tocado no Espírito, de ser renovado, de ser restaurado. Porque nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler aqui uma exortação do escritor aos Hebreus para irmãos que estavam voltando para trás. E nós estamos vivendo um período onde isso está acontecendo de maneira maciça no meio do povo de Deus. Sabe? Parece que o peso da apostasia chegou e o povo de Deus está voltando atrás. Aquela alegria de ser filho de Deus parece que está sendo substituída por interesses aqui na terra, interesses econômicos, interesses políticos, interesses mundanos. E quando essas coisas vêm sobre nós, é muito difícil, sabe? Apenas como pano de fundo para os irmãos terem uma ideia do quando foi escrito e para quem foi escrito essa epístola, ainda que nós não temos clareza de quem foi o autor dessa epístola, mas o que nós sabemos é que ela foi endereçada para um grupo de irmãos hebreus. E já havia uma diferença desses irmãos, porque eles eram hebreus, ou seja, eles faziam parte daquela descendência de Abraão, e eles haviam deixado o judaísmo para trás, recebido o Senhor. Foi daí que surgiu o termo ave. O termo ave que os nossos irmãos do catolicismo usam, Maria, Ave Maria, esse termo surgiu lá. E não era ave César, era uma maneira de prestar culto ao imperador, de reconhecer que aquele imperador era uma suposta divindade. Então havia uma maneira de escapar dessa lei, de ir lá e adorar o César. E qual que era a maneira de escapar? Era você ter uma religião. Então, se você falasse assim, né, eu sou do Oriente e a minha religião é o budismo, e eu vou lá prestar culto ao Buda, tudo certo, você pode ir. Não, eu sou babilônico, eu sou lá, eu cultuo o Deus lá da Babilônia, o Bel, então eu vou lá prestar culto ao Bel, tudo bem. E os cristãos, no princípio, não havia esse negócio de cristianismo. Os irmãos não vão encontrar essa palavra nas Escrituras. O que os irmãos vão encontrar nas Escrituras, sabe, eu vou citar aqui algumas palavras, mas a principal delas era a fé uma vez dada aos santos. Aqueles que receberam a fé uma vez dada aos santos
eram os cristãos. Entendeu? Eram aqueles que recebiam a fé. E eles não tinham nenhum lugar especial, nem Jerusalém, nem lugar nenhum. Eles eram livres, eles iam para as casas, eles se reuniam apenas tão somente para dentro do nome de Jesus. E eles adoravam o Senhor em espírito, eles tinham uma vida de comunhão, eles andavam juntos, mas eles não se consideravam religiosos, e não eram mesmo. Eles viviam a vida de Cristo. Então eles não tinham religião. Então, por causa disso, ou eles queimavam incenso para César, ou eles morriam. Então, diante dessa crise, qual que era a estratégia dos hebreus? Nós temos o Antigo Testamento, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos Moisés, e nós recebemos Jesus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas, para não ser perseguido como os outros cristãos estão sendo perseguidos, nós vamos voltar para o judaísmo. Então nós vamos voltar para a sinagoga, nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos voltar para o templo, nós vamos voltar para as festas, nós vamos voltar para os nossos costumes antigos, e dessa maneira nós não seremos perseguidos. Então, o que o escritor aos Hebreus vai combater é exatamente isso. Então, desde o princípio dessa epístola até o fim, o assunto é esse. São exortações para que aqueles irmãos não voltassem para trás. Tanto que uma das palavras mais repetidas nessa epístola é a palavra progresso. Ou seja, nós somos chamados para avançar. E não para retroceder. O mundo é assim, ó, a glória do mundo está lá atrás. Nossa, não. Nós somos como aquela luz do dia que vai raiando, até ser dia perfeito. Isso é a carreira cristã, é sempre para frente, nunca para trás. E é isso que nós estamos vendo nesses dias, sabe? Uma crise onde irmãos que ganharam a revelação do novo nascimento, ganharam a revelação da diferença entre o viver pela palavra e o viver pela religião. Irmãos, no Brasil inteiro não avançaram e estão voltando para o sistema religioso. E com a desculpa ainda, não, eu estou indo lá para dentro porque lá eu vou pregar essa mensagem. E você tem visto como que os irmãos têm desvanecido nesses caminhos de volta para trás. Então a Epístola aos Hebreus, ela trata disso, ela fala da importância do avanço, do progresso do cristão. E ele usa vários exemplos, ele vai mostrando que Cristo é maior que Moisés, é maior que os anjos, é maior que os profetas, é maior que o sacerdote, é maior que todas as coisas lá do judaísmo. E aí, quando chega no capítulo 11, ele traz uma sequência, que nós falamos que são os heróis da fé. E ele conclui, no capítulo 12, com essas palavras que nós lemos aqui. Então ele vai falar assim, portanto, tendo rodeado, porque nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, nós temos a palavra, nós temos a verdade. Se nós olharmos para a história, nós temos tudo o que está acontecendo, já aconteceu, não tem nada de novo debaixo do sol. E nós temos um testemunho, o Senhor sempre teve o seu testemunho sobre a terra. E agora Ele nos convida a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que está aí, nos assediando, e correr a carreira. Sim, a vida cristã é uma carreira, e Ele está nos chamando para correr a carreira. E aí Ele vai usar essa palavra, que eu quero tomar como base para a nossa meditação nesses dias. Ele fala assim, olhando firmemente para Jesus. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra, porque Ele não vai falar olhando firmemente para Cristo. E Ele não vai falar olhando firmemente para o Senhor. E Ele não vai falar olhando firmemente para Deus. Ele vai falar olhando firmemente para
Jesus, autor e consumador da fé. Então, é isso que eu quero fazer com os irmãos. Quero nesses dias convidar os irmãos a nós tirarmos os olhos de todas as outras coisas e olhar para Jesus. Vamos focar nele. Vamos focar na pessoa bendita do Senhor. E através desse olhar firme para o Senhor, Ele vai nos mostrar, em primeiro lugar, aonde nós estamos e para onde nós precisamos ir. Então nós vamos olhar a vida do Senhor. Vamos estudar com carinho aqui alguns pontos que eu entendo serem pontos fundamentais da vida do Senhor. E nós vamos começar hoje a fazer esse caminho com os irmãos. O primeiro texto aí dentro dessa série que eu quero ler para os irmãos, ele se encontra em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Aqui nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E aqui nós vamos encontrar, em primeiro lugar, a nossa realidade como ser humano. A nossa realidade como ser humano. Então, a partir desses 3 primeiros versículos aqui de Efésios capítulo 2, nós estaremos tendo assim um pano de fundo do que é o homem sem Deus. Aonde foi que o Senhor teve que vir nos buscar? Então o texto vai dizer assim, pode ser. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Mas pode ler assim, vai tirando por versículo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Para um pouquinho. Porque nesses 3 primeiros versículos, nós encontramos o quê? A nossa condição. Volta lá no versículo 1. Aqui. Essa parte aqui, vos deu vida. O tradutor, ele colocou, isso aqui está lá no versículo 7, mas ele colocou aqui, o tradutor, o texto não fica pesado demais. Porque no original está assim, e vós, estando mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que foi escrito no original. Aí o tradutor, acho que ele falou assim, não pode começar desse jeito. Se eu começar desse jeito, eu vou deixar o povo assustado. Mas essa é a realidade da humanidade sem a vida do Senhor. Antes da encarnação do Senhor, o mundo do homem caído era o mundo dos mortos. Foi assim que o Senhor nos encontrou, mortos em nossos delitos e pecados. Então ele continua, né? Fala assim, entre os quais todos nós, né? Pode isso, não, pera um pouquinho, vou voltar aqui o 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele está descrevendo o que significa morte. Porque o homem natural, o homem caído, ele fala assim, eu quero viver minha vida. Não é assim? Eu quero curtir minha vida. Mal sabe ele que eu não tenho vida. Mal sabe ele que o que ele quer curtir é a morte. Porque o homem caído, ele está morto para Deus, ainda que
funciona, ainda que funcione a sua alma, ainda que funcione o seu corpo de maneira totalmente desregulada, mas esse homem já está morto para Deus. E é isso que o texto está dizendo. Agora, o que é alguém morto para Deus? Aí a gente vai descobrir aqui que alguém morto para Deus é uma marionete no curso do mundo. A primeira coisa que ele fala, há uma marionete no curso do mundo. Mas quem é que governa esse mundo? E então ele vai dizer que o homem está morto por quê? Porque ele é uma peteca na mão do diabo. Exatamente isso que é o homem morto, ou seja, o inimigo de Deus, ele tripudia nessa humanidade caída, tripudia, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, ou seja, ele ainda atua, ele está atuando, aonde? Nos filhos da desobediência. E aí no verso 13 ele fala assim, ó, entre os quais, é maravilhoso isso, porque a gente tem que entender que se a gente não está nesse curso é porque o Senhor fez alguma coisa. Mas todos nós, ou seja, no que dependia de nós, se não fosse a graça de Deus, todos nós também estávamos nesse mesmo bolo. Então não tem volta. Todos nós também andávamos outrora. E aí ele vai falar de algumas coisas, irmãos, que a gente precisa considerar com muita seriedade. Porque ele vai falar assim, ó, antes andávamos nos desejos da carne. Irmãos, nós temos que entender o que é isso. O povo de Deus hoje é satisfazer a carne. Então nós precisamos entender que isso são coisas que precisam ficar para trás. Porque ele está dizendo aqui, ó, antes andávamos nos desejos da carne. Outra coisa aqui que ele fala, e dos pensamentos. E ele continua falando assim, ó, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas esse era o passado nosso, né? Pode continuar, irmão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que texto riquíssimo, né, meus irmãos? Que texto. Estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. Então, nós vamos agora, né, deixar esse texto bem pesado no nosso coração e começar a nossa jornada. Então, nós vamos tomar como pano de fundo, nós pegamos com ênfase essa palavra, mortos. Desse texto aqui, nós vamos tomar essa palavra, mortos. O Senhor nos deu vida. Então nós temos que entender isso, que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos. Não é o Senhor nos deu morte, estando nós vivos. Não. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos. Ou seja, a coisa começa aí. O Evangelho começa com vida. Existe uma morte no Evangelho que todos nós conhecemos. Nós temos que entender que o Evangelho começa com vida. Por quê? Porque se o Senhor vem trazer só morte para o mundo de morto, não vai resolver nada. Mas o Senhor vem trazer vida para o mundo de morto. E a gente tem que entender isso.
vida para o mundo de morto. E Ele nos deu vida, estando nós mortos. Né? O Senhor morreu naquela cruz, a morte era nossa. Sim, é verdade. Mas Ele só fez isso porque nós já estávamos mortos. Então Ele fez isso para entrar na nossa morte e nos ressuscitar com Ele. Né? Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Quão rico é o nosso Senhor. Mas antes mesmo do nosso Senhor nos incluir lá na sua morte, na cruz, sabe? Aconteceu algumas coisas que eu queria dar ênfase para os irmãos hoje. E nós vamos falar um pouco da encarnação, que eu entendo que os filhos de Deus dão muito pouca ênfase à encarnação. Mas muito pouca ênfase. Nós não gastamos tempo estudando a encarnação. E a encarnação, ela traz alguns princípios que deve ser a experiência normal do regenerado. Sabia disso? Que alguns princípios da encarnação devem ser a experiência normal do regenerado. Então nós vamos fazer o seguinte, estou com dois textos em mente aqui, mas nós vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 1, a esse assunto da encarnação. Como eu estou sem relógio e aquele ali está desligado, eu preciso da ajuda de vocês. Então vocês me dão um sinal aí quando o horário estiver esgotando, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Pedir para o nosso irmão fazer a leitura para nós do versículo 1 até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Glória a Deus! Olha que coisa maravilhosa. Aqui no versículo 4, o nosso irmão João ele vai deixar bem claro isso, que a vida estava nele. Então, seguindo essa nossa linha de pensamento, desde que Adão caiu no Éden, porque quando Deus criou Adão, Deus ele usou o pó da terra, soprou sobre as narinas do homem o fôlego das vidas, e esse homem foi feito alma vivente. O primeiro homem, Adão, é terreno, e ele é uma psique, ele é uma alma vivente. Mas o segundo homem, o Senhor é do céu, e ele é um espírito que dá vida, um espírito que vivifica. Então, esse primeiro homem, ele não quis comer da árvore da vida. Antes, ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi aí que a morte entrou na humanidade. E todos se tornaram mortos por causa do Adão lá no Éden, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a morte entrou nele, porque o Senhor falou, no dia que comer, certamente morrerás. Então, daqui nós entendemos que é gerada uma humanidade morta. E quando nós olhamos para a história de Abraão, Isaac, Jacó, para a história dos heróis da fé, a gente vê que Deus está interferindo, Deus está desenhando um plano de redenção. Mas é uma humanidade morta dos seus delitos e pecados. Só Deus pode vir e falar, só Deus pode vir e fazer, só Deus pode vir e mover, só Deus. Porque o homem por si mesmo ele não pode fazer nada, ele está morto para Deus. Ainda que ele tem pensamento, ele tem vontade, ele tem emoção, ele tem anseios, ele tem paixões, ele tem projetos, mas no que diz respeito a relacionamento com Deus, não tem jeito de ninguém chegar lá. É sempre Deus que vem e se revela a quem Ele quer. Então essa é a história da humanidade.
Mas o nosso Deus, né, que aqui nos é apresentada essa palavra verbo, no original, o termo é logos. Logos. Esse termo logos, ele nasce na mente dos filósofos gregos. Ou seja, aqueles filósofos, eles tinham o seguinte pensamento: Sócrates. Pegar aqui o pensamento de Sócrates. Esse era o pensamento contra as divindades da época que eles tinham lá. Eles tinham um panteísmo religioso. E esse filósofo, ele vai dizer o seguinte, isso 300 anos antes da encarnação. Ele vai dizer assim, ó: se de fato existe esse universo lógico, ou seja, organizado, bem desenhado, né, onde as coisas funcionam com uma determinada ordem, é porque por trás de toda essa criação existe o Logos. O Logos. Ou seja, essa palavra Logos vem, sabe, esse termo Logos, né? É daí que a gente tem essa palavra lógica, vem do Logos. Então, essa é uma palavra que nasceu lá na filosofia, Logos. E João vai usar exatamente ela para apresentar o nosso Senhor na eternidade, antes da encarnação. Ele fala assim: no princípio, Logos. No princípio estava Logos, ou seja, a palavra de Deus. E a palavra viva de Deus estava com Deus. E tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele apresentou aqui, sabe, a bendita pessoa do nosso Senhor na divindade, antes da encarnação, de um modo intocável por nós, Logos. E ele vai falar assim: e nele estava a vida. Nele estava a vida. E a vida é, ou era, como o tradutor colocou, a luz dos homens. Ou seja, quando a gente olha para a tipologia, né, nós vemos, por exemplo, no nosso planeta, é preciso de duas coisas básicas para que haja vida aqui no nosso planeta. Um deles é a abundância de água, a água, e o outro, o sol. Se você tirar qualquer um desses dois elementos, acabou a vida aqui. Então o texto ele fala do Senhor como a luz da vida. A luz da vida não é o sol, a luz da vida é o Senhor, só um tipo. Então ele vai falar que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a palavra de Deus, desde a criação, desde o haja luz, a palavra de Deus é a luz dos homens. A palavra de Deus é o que dá vida. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Então, João está dizendo para nós aqui que é esse palavra viva de Deus que vai encarnar, que vai se tornar um homem. O Sócrates falou isso, falou assim: se existe mesmo Logos, e ele quer se comunicar conosco, então ele precisa vir aqui na Terra de uma forma humana, porque se não vir um homem, como que nós vamos nos comunicar com ele? Você vê? Então, de certa forma, o próprio Espírito de Deus estava atuando lá nos pensadores, preparando o caminho para a encarnação. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente precisa partir daí, sabe, da eternidade do Verbo de Deus. Ou seja, aquele bebê que nasceu na manjedoura é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus encarnado. Então, sabe, nós temos que admirar, adorar, apreciar a encarnação, porque esse evento, nós podemos dizer assim, que sem esse evento não tem cruz, sem esse evento não tem salvação, sem esse evento não tem evangelho, sem esse evento não tem nada. Então a encarnação não é qualquer coisa.
A encarnação ela é importante para nós, porque foi através da encarnação do Verbo que a vida veio até nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então nós podemos dar um pouco de atenção a esse assunto da encarnação, porque ele é muito importante para nós. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vamos pegar um texto, aliás, dois textos importantes que os romanos usavam para punir bandido. Então, nós compramos crucifixo, carregamos no peito, nós colocamos um crucifixo em cima do nosso local de reunião, e nós falamos assim, essa é a cruz, essa é a cruz, essa é a cruz. Mas a cruz, ela subsiste antes da fundação do mundo, antes de Deus, que é totalmente onisciente, antes de Deus criar todas as coisas, na sua onisciência, ele sabia muito bem que haveria uma queda. Ou você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia que o homem ia voltar para trás? Que o seu propósito sofreria uma crise? Se ele é onisciente, ele sabia. Então nós entendemos que tudo veio a ser criado como foi, porque o Verbo de Deus, ele assumiu esse papel de ser o cordeiro, de ser aquele que ia resolver a situação, não vou dizer da humanidade não, porque a Bíblia não diz assim, a situação de toda a criação. Lá em Romanos 8 está muito claro, lá quando o apóstolo Paulo fala que toda a criação ficou sujeita à vaidade, toda a criação, ou seja, toda a criação perde o sentido sem os filhos de Deus, como Deus desejou, porque o universo inteiro foi criado para a glória dos filhos de Deus. Deus desejou muitos filhos semelhantes ao seu filho, e por isso que nós temos a criação. E o texto aqui ele vai pedir para que nós tenhamos o mesmo sentimento. Essa palavra é pobre para a palavra no original, sentimento. Pobre eu estou dizendo para o nosso linguajar, porque para nós sentimento é uma coisa vaga. Nós compreendemos sentimento como apenas um pensamento, um sentimento. No original a palavra é um pouco mais firme. Eu penso que a melhor tradução dessa palavra seria atitude. Tendes em vós a mesma atitude. Agora mudou o tom, que já não é mais sentimento, é coisa que você precisa tomar uma posição, que houve em Cristo. E ele vai dizer o quê? Que sendo ele forma de Deus. Pensa bem, hoje aqui entre nós, quantos irmãos aqui graduados existem aqui? Graduados com graduação entre os homens, gerente, chefe, presidente, vice-presidente, o proprietário. Eu lembro de um irmão, umas histórias do irmão Rocharim, que eu acho muito interessante, que ele tinha um barquinho, e ele viajava no Rio Paraná, pregando o Evangelho, e o pessoal lá do Seminário Betânia mandava os formando lá para ficar uns dias com ele. Aí chegava aqueles meninos que estavam sendo preparados para ser pastor, e aí chegava no barco pronto, com um monte de mensagem pregado, preparado, assim, nós vamos passar um período probatório aqui com esse tiozinho, uns dias, nós vamos mostrar para ele o que é pregar o Evangelho, Aí o pastor Antônio, muito homem de Deus, sabe, ele pegava aqueles candidatos a pastor e colocava para lavar o banheiro, falava assim, você vai cuidar do banheiro. Então nós vamos viajar 30 dias no barco, e o banheiro é tua responsabilidade. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o pastor já estava lá, e eu nem de jeito nenhum, você está maluco? Eu não fui estudar para ser uma roda de banheiro, você está brincando comigo? Eu não sirvo para isso, você não serve para nada. Pode pegar tua malinha e ir embora. Você já terminou o seu processo. Porque nós somos assim. Nós temos dificuldade de se rebaixar. Vocês sabem que as crises que nós estamos vivendo hoje, a maioria das crises, no meio cristão, falando do mundão, no meio cristão, a maioria dos irmãos estão endividados e vão quebrar, porque se acha muito humilhante descer um degrau do padrão.
Um degrau, descer um degrau. Sabe, você vive lá no padrão A. E aí veio a crise, veio pandemia, veio inflação, veio desemprego. Qual que é o problema de chamar a família e falar assim, ó, nós estamos aqui no A e nós vamos descer para o B. Vamos descer para o B, nós vamos tirar a picanha, contra filé, vamos descer para o B. Vamos diminuir a casa, vamos ver o menor, vamos trocar de carro, vamos reduzir custo para a gente viver uma vida sem dívida, descansada. Não, onde já se viu descer, nós temos que subir com mais A e não descer para o B. Eu já vivi lá no B, eu não quero mais saber disso. Essa é uma dificuldade que nós temos, descer. Agora imagina aquele Criador, aquele que, sabe, estava lá desenhando as estrelas, projetando galáxias, aquele que está lá na eternidade, divindade, organizando todas as coisas. Tudo foi feito para Ele, por Ele. Tudo que existe é dele. Pensa bem nisso. Então, aquele herdeiro de tudo, primogênito da criação, que nunca precisou de nada nem de ninguém, apenas e tão somente para agradar o coração do seu Pai, ele toma uma posição de se fazer a si mesmo como de nenhuma reputação. É isso que o texto está dizendo, nenhuma reputação. Ele a si mesmo se esvaziou, ele não teve por usurpação o ser. E olha que o ser dele é o ser mesmo, nele estava a vida. Então, irmãos, isso acontece nos céus, antes da manjedoura. Antes da manjedoura, nós podemos dizer assim, ó, que o Deus Filho decidiu tomar a cruz, porque esse é o princípio da cruz. Ou seja, nós não estamos falando daquela ferramenta de madeira, nós estamos falando de um princípio aqui dentro. Sabe o princípio aqui dentro? De você dizer assim, ó, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é cruz. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é cruz. A palavra de Deus é muito melhor do que a minha vontade. Isso é cruz. Como nós precisamos conhecer a cruz desse modo, se livrar dos pingentes e conhecer o espírito da cruz, porque a mensagem da cruz, ela precisa de mensageiros que possuem o espírito da cruz, estão prontos para descer. Então nosso Senhor, Ele toma essa posição para se tornar como de nenhuma reputação. Lembra quando quando Filipe encontra Natanael, que ele fala assim, ó, nós temos achado aquele que Moisés falou, né, Jesus, o Nazareno, né? Nazareno? Peraí, como assim Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, Deus se tornou como alguém de nenhuma reputação. Vamos lá para Lucas. Aqui nós vamos entrar, Lucas. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que nós vamos repetir verdade até virar verdade. Não, a regeneração é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vivifica o nosso espírito. E a partir do momento em que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito, então a verdade se torna a nossa verdade. Você pode ficar 50 anos confessando a verdade, você vai ser um bom papagaio, mas você vai continuar morto se o Espírito Santo não te der vida. Então, infelizmente, sabe, essa mistura de Evangelho de Deus com religião cria um monte de coisa, um monte de coisa. A gente falou aqui, a gente fica a noite inteira pontuando, sabe?
sabe, esquemas de salvação. Sabe, não existe esquema de salvação. Quando alguém pergunta para mim assim, ó, o que eu preciso fazer para me salvar? Assim, ó, eu já fui feito há 2 mil anos atrás. A única coisa que você pode fazer é botar a boca no pó e clamar por misericórdia. Que quem salva é Deus. E é disso que nós precisamos, experiência de salvação. E aqui nós temos um caminho na encarnação do Senhor, que é só um caminho que nós precisamos apreciar, porque é assim que começa a experiência verdadeira, sabe? A experiência verdadeira de nascimento dos céus, ela começa assim. Vamos lá, Lucas capítulo 2. Perdão, irmãos, é capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos ter aqui um texto um pouco extenso, porque antes da vinda do Senhor, nós temos o precursor, que é João Batista. Então nós vamos começar com o assunto de João Batista, e nós vamos chegar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem, tudo está em ordem. E antes da revelação do nosso Senhor, vem João. João, ele é chamado de precursor. Sabe, é aquilo que vai na frente. Quando você vai fazer uma viagem para algum lugar, você pega o GPS e coloca lá o endereço, né? Aí o que acontece? O GPS ele te dá o mapa, ele é como um precursor. Ele mostra qual a direção. Aí você fala, opa, vou ter que sair por aqui, virar por aqui, para lá. Então o João ele vem na frente, como um precursor. E como isso acontece? Ele vem do linhagem sacerdotal, porque Zacarias é um sacerdote, né? E aquele homem que ainda que é um sacerdote, ele é um sacerdote incrédulo. Então ele vai lá oferecer o sacrifício lá, e o anjo aparece lá e fala para ele, ó, você já está idoso, e a tua mulher também já está idosa, mas Deus vai gerar um filho, e esse vai ser grande, né? Vai ser grande diante do Altíssimo, e ele vai preparar o caminho para o Senhor. Agora, sabe, irmãos, eu não quero me ater, sabe? Eu não quero reter nada dos irmãos. Então, quando terminar o horário, nós vamos terminar, e amanhã a gente continua onde a gente parou. Mas preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Zacarias, ele não creu na palavra do Senhor. E escuta o que eu vou dizer aqui para vocês. Isso impediu Isabel de conceber? Impediu. Ele não creu. Isso impediu Isabel de conceber? Vocês não acham que só isso já deveria ser verdade suficiente para quebrar toda essa teologia que nós temos aí hoje, que diz assim, ó, que se você não crê, Deus não faz um milagre porque você não crê, Deus não abençoa porque você não crê, você não vai prosperar porque você não crê. Só isso já não é o suficiente para arrebentar com tudo isso, porque Zacarias não creu. E mesmo assim, Deus, fiel à sua palavra, gerou na casa dele João Batista. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe o texto que nós vemos lá, que não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque são feitura dele. É grande demais isso, irmãos. É grande demais. Fala assim, eu sou regenerado porque eu não criei. Vou falar, se você creu, porque Deus quis que você cresce. Porque se ele não ilumina o teu entendimento, você não ia crer nunca. Então nós precisamos se libertar desses paradigmas e olhar para o Senhor, olhar firme para o Senhor, saber que Ele é fiel à sua palavra, e Ele vai levantar uma geração que vai preparar a volta do Senhor. E se você resistir, não quiser, não tem problema, Ele levanta outra, que Ele é poderoso, Ele é Deus, é maravilhoso saber disso, Ele é Deus. Então, independente da
apostasia, da fraqueza, da incredulidade, da distância que o povo estava de Deus naqueles dias. 400 anos de silêncio, mamonismo tinha tomado conta, judaísmo tinha tomado conta, era ritual e religião que ela saiu. E o Senhor veio no meio daquelas trevas e gerou o precursor, o João Batista. Então o João Batista é o primeiro, né? Eu gosto muito do Ernie, que o Ernie fala assim: só tem um Batista na Bíblia, João Batista. A gente se libertar disso, né? Eu fui pregar em Jaú, né? Quando eu terminei a pregação, as irmãs veem aquele monte de irmãos: que peso de mensagem, irmão, você é batista? Eu não sou batista, irmão. Puxa vida. Sabe assim? As irmãs ficavam tristes quando eu falava que eu não era batista. Porque fica tão aferrado essas coisas, né? Como que os irmãos se perdem? Mas, irmãos, João vem na frente. Uma mulher idosa e um homem idoso, né? Tem um filho. O que é isso para aqueles dias? Impossível, um milagre, impossível. Então, diante desse pano de fundo, nós temos Lucas, capítulo 1, do versículo 26, até o versículo 38. Nós só vamos fazer a leitura, tá? Eu vou pedir para o irmão fazer essa leitura. Eu vou só fazer um pequeno comentário aqui e nós encerramos, tá bom? Vou pegar 5 minutos e prestar para os irmãos. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Aqui nós temos o nascimento do Filho de Deus. Ou seja, antes do nascimento do Filho de Deus, antes da encarnação, nós vamos encontrar como pano de fundo o Senhor preparando o caminho, essa história maravilhosa do nascimento de João. Então, quando Isabel estava lá nas montanhas de Judá, grávida de 6 meses, escondida lá nas montanhas, lá no vale. Então, lá em Nazaré, Maria recebe aquela visita do anjo. Se a gente for pegar um mapa e olhar a geografia, tá? Nazaré fica lá no extremo norte, Judá lá no extremo sul. Quase 180 quilômetros de distância. Para a época, uma distância enorme. E Maria, quando recebe aquela visita, né, o anjo traz-lhe a palavra: salve agraciada. Ou seja, Deus
Deus escolheu você para isso. Foi Deus, não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. Isso significa agraciado. E todos nós somos agraciados, por isso nós estamos aqui. Tá? Não pense você que você está aqui porque você é bom, não. Porque você é agraciado. Deus, por sua graça, trouxe você para participar desse retiro. Que presente, é graça. Mas quando aquela saudação chega até Maria, Maria fica incomodada com aquela saudação. Ela fica perturbada com aquela saudação. Por que vocês acham que ela fica perturbada? Então, estudando Mateus, por exemplo, a gente descobre que Maria estava noiva, pronta para casar. Né? A pessoa, você está ali, né, principalmente a moça, né, naquela época, noiva, pronta para casar. E aí ela recebeu a visita de um anjo, fala assim: Deus tem outros planos na sua vida. Ah, como assim? Estou pronta para casar. Não, Deus tem outros planos na sua vida. Deus quer gerar em você um filho para Ele. Peraí, como assim? Eu nunca dormi com homem nenhum, eu sou virgem. Irmãos, em outras palavras, a geração do Senhor colocou sobre Maria uma sentença de morte. Consegue entender isso? Uma mulher desposada, grávida de outro, deveria ser apedrejada publicamente. Entende por que ela ficou perturbada? Então havia uma profecia em Isaías que dizia que quando o Messias nascesse, ele seria gerado em uma virgem. Então agora nós temos o quê? Uma virgem sendo visitada pelo anjo e recebendo a palavra. Aquela palavra é uma sentença de morte. Mas ela fala assim: ó, como pode ser isso? E o anjo vai trazer para ela a realidade do que vai acontecer e vai apresentar para ela o testemunho de Isabel. Ela só também a tua parenta na velhice concebeu, porque para Deus não há nada impossível. Então foi assim que tudo começou. O Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus gerado aqui na terra, ele foi gerado no ventre de uma mulher que recebeu a palavra, que creu na palavra e que se entregou à palavra. Foi isso. Sabe? A resposta de Maria foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Sabe? É assim que nós recebemos o Evangelho. O Evangelho chega e nos arrebenta. Fala assim: você é pecador, você é desobediente, você não tem natureza, você está perdido, você é um morto. Mas lá na cruz o Senhor fez tudo por você e Ele ressuscitou para viver em você. E como que você responde isso? Então, quando o Espírito Santo te constrange, te revela, você se dobra e fala assim: ó, seja feito segundo tua palavra. E aí começa, é aí que começa a experiência. Porque o Senhor não arruma a porta, né? O Senhor, Ele vem na porta e bate com o Evangelho. Então, irmãos, nós apenas começamos hoje. Se o Senhor permitir, amanhã a gente vai avançar um pouco mais ainda em alguns princípios da encarnação. Eu penso que são fundamentais para nós. Porque a experiência cristã normal, ela começou em Jesus. E a exortação do Escritor aos Hebreus é essa. Sabe, a única maneira de nós nos livrarmos de todas essas heresias, de todas essas doutrinas, de todas essas coisas que tentam nos levar para trás, é olhar firme para Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e te agradecer por esse privilégio que temos de poder nos reunir aqui nesse colégio para juntos estudarmos a tua palavra. Ó Senhor, o Senhor sabe da nossa fraqueza, da nossa debilidade, da nossa canseira. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece cada um de nós aqui. Então nós queremos pedir ao Senhor para o Senhor nos ajudar a ter uma boa noite de descanso. O Senhor aquietar o nosso coração, a agitação do nosso ser. O Senhor nos dá condição de nós termos ouvidos para ouvir a tua voz. E o Senhor possa aproveitar esses dias de retiro para edificar a tua igreja, trazer clareza para nós sobre a tua palavra, sobre a tua vontade.
o Senhor realmente fazer as tuas obras nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Sem ti nós não podemos fazer nada. E nós dependemos que o Teu Espírito nos dê vida nesses dias. Então, do mesmo modo que o Senhor gerou um novo homem em Maria, nós queremos que o Senhor gere nessa conferência em nós, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, um novo homem.